um novo tempo. O texto está no livro do profeta Isaías, capítulo 6. O primeiro versículo fala o seguinte, Isaías 6, versículo 1 fala assim: no ano da morte do rei Uzias, Isaías fazendo essa declaração, eu vi o Senhor sentado sobre um alto sublime trono, as abas de suas vestes encheram o templo. Nós vamos continuar lendo no decorrer da palavra aí, os demais versículos. Mas a Bíblia diz que o rei Uzias, ele reinou temendo, buscando, rendendo culto a Deus de todo o seu coração. O rei Uzias, ele foi aquele rei lá que você já ouviu a história, que ele começou a reinar, que ele começou a liderar com 16 anos de idade. Quem já leu isso na Bíblia, diga amém. Então aqui ele é esse homem. Então ele aparece aqui já no final da sua vida, né? Uma transição muito louca está acontecendo aqui. Algo que na mentalidade de muitas pessoas, se tivessem lá na época, ia falar assim: agora acabou, agora não tem jeito, porque o líder, o cara, o homem que faz acontecer, ele está morto, igual a história de Josué. Então Uzias, ele começou a reinar antes de Cristo no ano 792, e ele reinou até o ano 740, ou seja, ele reinou dos 16 anos até os 52 anos de idade. Então ele foi ter com Jesus cedo demais, porque eu estou com 52 anos de idade. Então ele começou a reinar com 16 anos, quando chegou na minha idade, ele foi para o céu. Agora, por que eu creio que ele foi para o céu, né? Mas segundo a história diz que ele começou bem. Ele começou colocando Deus no lugar, ele começou honrando ao Senhor, ele começou engrandecendo o nome do Senhor, não quebrando os princípios. Mas diz a história que no final do seu reinado, ele pisou na bola. Olha para o seu irmão, diga misericórdia. Diga assim: começou tão bem e concluiu a carreira pisando na bola. Qual foi a falha de Uzias? Nesse tempo, só quem podia oferecer sacrifícios a Deus eram os sacerdotes. E um belo dia, ele chega ali, diz a história, que ele chegou com soberba no coração e falou assim: sacerdote, hoje quem vai oferecer sacrifícios a Deus não é vocês não. Eu sei que é papel de vocês, mas eu dou férias para vocês, e hoje quem vai fazer esse trabalho vai ser eu. Então, a partir do momento que ele teve essa atitude, ele quebrou um princípio, e esse princípio custou pesado demais para ele. Então agora Deus, ele tem que trabalhar em cima de um plano. Deus, ele tem que trabalhar em cima de um novo tempo. Aí entra na história um homem chamado Isaías. Então Isaías, um belo dia, ele está lá no seu tempo sozinho com Deus, buscando a presença de Deus, adorando ao Senhor, ali mergulhando no secreto, e de repente ele tem uma visão. Ele fala assim: eu vi o Senhor. Ele não fala assim: o fulano me falou que viu. Não foi alguém que chegou lá dizendo: Isaías, olha, Deus me mandou vir te falar uma palavra. Diz o texto aqui que ele viu o Senhor. Estava sentado sobre um alto sublime trono. Nesse novo tempo, qual tem que ser a expectativa no meu coração, para que eu possa encarar, para que eu possa, sendo o primeiro dia do ano, o primeiro culto do ano, sair daqui ciente que nesse novo tempo eu vou fazer para Deus mais do que eu fiz no ano que já se passou. Eu estava falando com a minha esposa, ela falou assim: Elcio, o ano, ele não muda. Quem tem que mudar somos nós. Então tem que falar assim: esse ano vai ser tudo diferente.
Só vai ser diferente com uma condição. Que condição é essa, pastor? Se eu e você e eu, decidirmos no nosso coração fazermos diferente. Não adianta você querer colher o transbordar de Deus em 2023, se você está entrando no ano novo com a mentalidade antiga, com a mentalidade paralisada, com a mentalidade completamente neutralizada nos seus princípios, na sua forma de tentar servir ao Senhor, de agradar a Deus. E tem muitos que falam assim, porque aonde eu sirvo, aonde eu estou, tem que ser do meu jeito. Então, se você viveu 366 dias em 2022 com essa mentalidade, por favor, em nome de Jesus, abrace 2023 com uma mentalidade nova, uma mentalidade aberta, com uma mentalidade do mais íntimo do seu coração, viver um novo tempo, uma nova história. Deus tem uma nova história para você. Eu creio. Como, pastor, viver esse novo tempo? Nós vamos aprender aqui com o profeta Isaías. Mas o que significa o nome Isaías? Diga assim comigo, o significado do nome Isaías diz: o Senhor salva. Tem algum Isaías aqui? Se tem, levanta a mão. Tem Isaías aqui? Alguém que tem o nome Isaías? Não, né? Então é um bom nome para você dar para o seu filho. Porque quando você dá o nome para o seu filho Isaías, sabe o que você está dizendo? O significado de Isaías significa: o Senhor salva. Não faça como a minha avó fez. Olha como ela colocou meu nome, Raimundo Wells. Escolhe o nome chique para o seu filho. Não siga a mentalidade da minha avó. Isso porque o tabelião errou, porque ela queria Raimundo Nelson. Aí ele errou, colocou o Wells. Glória a Deus por esse Welson. Todo mundo me conhece. Uma vez eu cheguei no Rio de Janeiro, numa conferência com o pastor Geraldo. Aí a equipe foi nos recepcionar no aeroporto. Lá tinha dois cartazinhos, pastor Geraldo e pastor Raimundo. Aí o pastor Geraldo, nós saímos lá na área. Aí o pastor Geraldo falou assim: ó, eu sou Geraldo e esse aqui é o Elson. Aí a pessoa falou assim: cadê o pastor Raimundo? Ele falou: é o mesmo. Você está entendendo? Então, como viver esse novo tempo? O que eu tenho que fazer para entender e compreender que esse novo, o que ele vai fazer na minha vida, qual a expectativa no meu coração para esse novo ano que começa hoje, para esse novo ano que começa agora, para esse novo ano que em Deus eu vou fazer, e em Deus eu vou reconhecer, e em Deus eu vou ter revelação do que vai acontecer no meu coração. A primeira coisa para viver esse novo tempo é, diga assim comigo, reconhecer que eu estou vivendo o tempo da glória de Deus. Amém? Quando com o seu irmão que está ao seu lado, diga assim: eu creio. Mas fala como quem crê mesmo. Amém? Diga assim: eu creio. Em nome de Jesus. Diga: eu e a minha casa, em 2023, nós vamos viver. Diga: nós vamos viver o ano da glória de Deus. A glória de Deus. Então Isaías começa a viver um novo tempo, tendo a visão: eu vi o Senhor assentado. Eu vi. Meus irmãos, quando eu paro para meditar nesse eu vi, arrepia o último cabelo da careca. Porque, veja bem, por falta desse entendimento, por falta dessa revelação, esse desejo, esse desespero no coração de você sair da sua casa
ir à igreja com essa expectativa. Eu vou à igreja porque eu quero ter um impacto com a glória de Deus, eu quero ter uma visão dos céus, eu quero ter uma experiência com Deus, eu quero ter o sobrenatural de Deus, e enquanto Deus não se revelar para mim, eu não vou arredar o pé daquele lugar. Isaías fala: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. E por falta dessa revelação, muitos nunca mais choraram na presença de Deus. Na hora da adoração ele está preocupado, é tomando água, é tomando café, e o telefone toca. Graças a Deus aqui não acontece, mas já foi num lugar que às vezes o telefone toca, a pessoa sai no meio do culto abaixado e vai, e dibra outro aqui, vai, chega lá, olha para um lado, se esconde atrás da árvore, parece que é Deus que está falando com ele. Ah, pastor, mas eu preciso resolver. Se Deus não tem liberdade na sua agenda por 1h30, se você não consegue sair desse trenzinho aí por 1h30, eu já pequei muito em relação a isso, de estar aqui no culto, compartilhando foto e tal. Aí quando eu preparo essa mensagem, eu falei: bom, para mim falar sobre esse assunto eu preciso ser padrão, eu preciso ser modelo para isso. Coloquei o celular dentro da mochila, está guardado. Pastor, e se quiserem falar contigo, urgente, tem o telefone da pastora Marlene, tem o telefone do Azaf, tem o telefone da Esté, tem o telefone do Kelvin, tem o telefone do pastor Geraldo, tem o telefone da pastora Terezinha, tem o telefone do pastor Eibe, tem o telefone da pastora Rebeca, do pastor Paulo Jeff. Alguém ligando para esse número, vai chegar o recado até a minha pessoa. Se for urgente, vai chegar. Quem está me entendendo aqui? Então às vezes estamos ocupados demais para ter essa experiência de viver esse novo tempo, em ter revelação, visão do próprio Deus. Aí como que eu vou ter a sensibilidade de saber se Deus está nesse lugar? Chora por tudo. Bolsonaro perdeu, chorou. O Brasil perdeu, chorou. O Pelé morreu, veio no culto, sai com raiva. Alguém está me entendendo aí? É o primeiro maná do céu do ano para a tua vida. Qualquer coisa incomodar seu coração, venha comigo no final para nós vamos nos trancar aqui atrás, alguém vai levar a chave e a gente vai reunir aqui. Mas como profeta de Deus, eu preciso te entregar o recado para você viver um novo tempo. Coloca qualquer prioridade no lugar certo. Se Deus é o primeiro, Ele é o primeiro. Se Ele tem a liberdade, a legalidade, então honre, não quebre princípios. Coloque Ele no lugar certo. José do Egito dorme como detento, como um condenado, mas sempre ele colocou Deus no lugar, e no outro dia, o dia amanhece para ele. Se cumpre o que fala, que a Bíblia fala que o choro pode durar a noite, mas a alegria vem. Aí quando ele acorda, alguém lá derrubando a porta do quarto dele, os seguranças do faraó, pegando ele lá na força, dizendo: olha, vamos te levar o melhor salão. Se a Geise estivesse na época, eu ia levar ele lá, mas no melhor salão. Nós vamos levar no melhor alfaiate que tem, porque Deus te achou, Deus te encontrou. Faraó, o rei, exige a sua presença. O dia encerra na vida de José, não como detento, mas como governador do Egito. Estuda a história, você vai ver que isso aí começa lá em Gênesis na vida dele. Quantos anos se passaram? E a gente fica decepcionado porque em 30 dias Deus não me respondeu. Porque numa semana, eu dei meu dia, essa semana eu fui fiel no dízimo, esse mês eu fui fiel no dízimo. Pelo contrário, tudo ficou difícil. E José ficou preso 2 anos. 2 anos.
2 vezes, 366 dias. Você acha que era fácil para ele? As críticas: cadê teu Deus? Cadê o Deus que te revelou que os feixes iam se curvar? Mas ele sabia muito bem. Ele sabia muito bem. Então quem vive o tempo da glória de Deus na sua vida, aqui comigo, querido, venha o que vier, se levante que se levantar. Pode vir Golias, pode vir urso, pode vir leão, mas ele vai bater no peito e vai dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive. O meu Deus, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia! Pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. O tempo da glória de Deus. O profeta Isaías, ele descobriu que aquele tempo ia ser difícil. Mas na verdade, ele sabia muito bem que a glória de Deus ia ser manifesta. Uzias tinha acabado de ir para o céu. E agora, o grande ponto de interrogação. Logo após o falecimento de alguém, você acha que é fácil? Para a família. Eu lembro quando o pastor Lucas, o líder principal da Missão Paz, foi estar com Jesus. Eu estava lá no velório dele. Eu vi com esses olhos que a terra não há de comer. Sabe qual era o comentário que rolava na cidade? A Igreja da Paz vai acabar, porque ele era o cara que se comunicava com as nações. Pastor Eibe, o pastor Eibe era cabeludão, roqueiro, gravou um disco e a foto na capa do disco dele era uma capona assim, muito estilo americana. Quem vai querer ser pastoreado por um cabra desse nos anos 80? Aí de repente pastor Lucas, logo em seguida quem surgiu? Deus levanta pastor Eibe. A visão da MDA, cada um cuidando de um. Nós vamos fundar célula. E ele começou a falar: nós vamos profetizar. Assim como existe boteco nesta cidade, vai existir célula, vai existir life grupo. Mas não vai ser aquela reunião qualquer, vai ser reunião na casa de famílias, que aquela reunião vai atrair a glória de Deus. Santarém é uma cidade de 300 mil habitantes. Só da denominação, antes da pandemia, 60 mil pessoas. Olha para o seu irmão e diga: uau! Se Deus pode fazer isso no Amazonas, imagine aqui no centro-oeste geodésico da América Latina, com gente inteligente como você, com pessoas lindas como vocês, pessoas capacitadas como vocês, pessoas tementes a Deus como vocês, pessoas apaixonadas por Jesus, como cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Eu creio nisso. Eu creio. Então Isaías, ele sabia que a glória de Deus ia ser manifesta naquele lugar. Entrar no templo, no ano do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as abas das vestes do Senhor enchia todo aquele lugar. A primeira atitude de Isaías, diante do caos que estava acontecendo, foi buscar a presença de Deus no templo. Sabe aonde muitas vezes, me perdoe o que eu vou lhe falar, me entenda meu coração, eu já fiz isso. Muitas vezes nós nos acovardamos diante da situação que acontece conosco, em vez de ir para a igreja, para o templo. Isaías foi para onde? Para o templo. O cara tinha morrido. Não, eu vou ficar trancado aqui em casa. Ó, estou recebendo ninguém. Eu estou isolado, sabático. Vou jejuar. Não vou tomar banho, não vou escovar o dente. Eu vou desviar por alguns meses. Vou me isolar. Isaías foi para onde? Para o templo. Eu sei que existem situações na nossa vida que o caminho mais longe, mais difícil de percorrer, é o caminho da tua casa até esse lugar. Já aconteceu comigo. Já teve dias de eu sair no portão de casa e falar: meu Deus,
eu tenho que ir para a igreja. E aí começa aquela batalha, capetinha, então gente, não vai não, diga para o pastor Francesco, você tem discípulos, eles vão te representar, eles vão pregar, eles são sábios. Eu digo, eu sei que eles são sábios, mas para me receber a glória de Deus na minha vida, eu tenho que sair desse lugar, eu tenho que sair da minha zona de conforto, eu tenho que ir ao templo. Quantas e quantas vezes, uma vez eu cheguei aqui, eu recebi um abraço de uma criança. Ela chegou comigo, aí eu me ajoelhei, ela me abraçou tão apertado assim, eu vi Deus me abraçando naquele momento, porque eu não tinha mais força para caminhar, eu não tinha mais força para adorar, eu não tinha mais força para dormir direito à noite, como um bom cuiabano, né? Dorme e apaga, chega e esquece, mano. Depois de chupar uma bocaiúva, né? Mas dorme que é uma beleza. Olha só, acontece comigo. Eu não conseguia. Aí eu vim ao templo, foi visitado pela glória de Deus, e Deus ele fala através dos pequeninos, amém? Recebi esse abraço. Então o profeta Isaías entendeu muito bem. A primeira atitude dele foi ir ao templo. Hebreus capítulo 10, no versículo 25. Hebreus 10, 25. Diz a palavra: não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns. Olha bem para a pessoa que está ao seu lado. Você vai olhar com esse olhar ungido que você tem aí. Você vai olhar para ele e vai dizer assim: meu irmão, escuta muito bem o que eu vou te falar. Digo, o versículo diz assim, ó: não deixando de congregar, como é costume de alguns. Agora olha para ele e diga assim: eu sei que você não é alguns, é por isso que você está aqui. Se eu fosse você, eu estava aplaudindo, pulando lá no alto. Alguns, eles pensam assim: por que Deus não faz? Por que Deus não age? Por que o meu milagre não acontece? Por que isso comigo? Porque alguns vão na igreja quando eles acham que devem ir. Sabe por quê, pastor? Pegação no pé não cola comigo não. Pegou no pé, eu estou fora. Ou insubmisso. Como que a glória de Deus vai encontrar o teu coração, se nem o próprio Deus tem a liberdade de reinar, de habitar em teu ser por completo? Não, pastor, mas é a minha empresa, os meus negócios, amanhã eu tenho que trabalhar. Queridão, quem é que te dá força para amanhã você estar bem? A empresa que você tem, quem é que tem sustentado, quem tem mandado os clientes? É Deus. E é o que menos é reconhecido. Como que eu vou ver a glória de Deus? Isaías está em luto, mas ele vai para o templo, como é costume de alguns. Antes façamos a demonstração, e quanto mais vede que o dia do Senhor se aproxima. Não se assuste, não se assuste, porque uma das deixas que Jesus está à porta é que nos últimos dias o amor de muitos ia se esfriar. Quando você vê aquela pessoa que estava no fogo, e aí, irmão, vamos lá? Irmão, ó, virada de ano, toda a família vem para casa, então eu não tenho como, eu preciso recepcionar. Eles vão chegar no sábado, aí a gente fica do sábado para o domingo, aí vão sair só no domingo, meia-noite. Irmão, se isso aconteceu com você, é uma oportunidade que Deus está te dando. Você vai ver lá na frente, para falar do amor de Deus para esses parentes que ainda não conhecem a Jesus. Porque eu não vou te garantir que todos vão chegar até o final do mês. Eu não vou te garantir que todos que estão aqui vão chegar até o final do ano de 2023.
porque eu não sou o dono da vida. Quem sabe todas as coisas é Deus. Então Deus, sabendo disso, Ele fala: olha, o dia do Senhor se aproxima. Pelo amor de Deus, entenda isso. A segunda coisa, para me viver um tempo novo na minha vida, um novo tempo na minha vida. Você pode ver no capítulo 6, no versículo 5, ele fala assim: então disse eu, depois de ter a visão lá, Deus assentado. Aí no capítulo 6, versículo 5, ele fala assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuro. Sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Então a segunda coisa para me viver um tempo novo é um tempo de transformação. Eu preciso decidir, reconhecer da legalidade, da liberdade para Deus na minha vida me transformar. Eu já vi pessoas falar assim: mas eu sou assim, pastor. Eu tenho esse DNA diabólico que eu não consigo vencer. Quando eu percebo, eu já fiz. Quando eu caio na real, já aconteceu. Eu trabalhava há muito tempo atrás com uma pessoa na obra, que quando ele não começava a concordar com algumas coisas, ele começava a ficar assim, ó. Podia sair da frente, que ele estava disposto a matar. Ele estava disposto, ele começava a tremer aqui, ó. Eu falava: já estou indo, tchauzinho querido, eu disse: fala lá com o pastor Eibe, tá? Tchau, já fui. Porque ele falava que ele era assim, ele nasceu assim, e ninguém ia mudar ele. E tanto ele fala isso, que mesmo na obra, ele fazendo a obra a tempo integral, Satanás enganou o coração dele. Destruiu a família dele por completo. Hoje, sabe o que ele faz? Vende farinha lá no Pará. Deixou de ser pastor, tempo integral, para vender farinha nas cidades ribeirinhas que existem naquele lugar. Porque ele não aceitou o tempo da transformação de Deus na vida dele. Isaías sendo um profeta, Isaías sendo um homem de Deus, está jejuando, está orando, está no clamor, está no secreto, está no altar, e Deus revela. Aí quando ele vê aquela situação, aí ele fala: ai de mim. Ele não falou: ai do fulano, porque o fulano está me julgando, porque a minha esposa, porque o meu pastor, porque eu não sou mais, porque o fulano, porque vão falar de mim. Ele não procurou moleta, ele chamou a responsa para ele. Ele falou: ai de mim, eu estou perdido. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, mas mesmo assim eu vi a glória do Senhor. O profeta Isaías, após ter se impactado com a glória de Deus, ele passou a olhar para si mesmo, e por isso ele entendeu que precisava de uma transformação na sua vida. Quantos estão aqui nessa noite? Preciso de uma transformação. Eu preciso todos os dias. Se tem um camarada aqui que é tão falho, esse alguém, como diz o Roberto Carlos, esse alguém sou eu. Nem sei se ele ainda é vivo, o Roberto Carlos. Tu que é fã dele, pastor Francês? Brincadeira. Então Isaías, ele sabia: como que eu vou aceitar a transformação? Diga assim: arrependimento. Após entender a santidade de Deus, Isaías entendeu muito bem que no louvor, ele começou, depois de ele entender a santidade de Deus, Isaías começou a ouvir e ver e sentir o agir de Deus. Ele começou a ouvir os louvores dos anjos.
que mais lá na frente nós vamos ver que quando ele tem a visão, Deus está sentado, aí ele começa a ouvir uma voz de milhares e milhares de anjos dizendo: Santo, Santo, Santo. Pode falar comigo? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aquela vontade, na hora da adoração, na hora do louvor, na hora da palavra, de ir lá no banheiro, só para ver se o vaso está lá. Aí ele chega lá e abre a porta: você está aí? Estava com tanta saudade, já vou, tá? Tchau. Daqui a 15 minutos eu volto. Não sai daí. Sabe por que isso acontece? Algumas pessoas eu entendo, é saúde. É porque a pessoa, no mundo espiritual, o ouvido dela está fechado. Porque precisa de transformação. E quando você tem essa transformação, isso só acontece através do arrependimento. A terceira e a última coisa, para me viver o sobrenatural de Deus na minha vida, eu tenho que entender, juntamente com esse novo mover de Deus na minha vida, eu tenho que entender que Deus está me dando a chance para mim viver o tempo do meu chamado. Posso ouvir um amém? O tempo, coloca o número 3 aí. O tempo do chamado. Se lá no ano passado você falou assim: não, eu vou dar um tempo. Eu vou dar um tempo porque toda vez que eu me envolvo muito, eu acabo sofrendo no final. Ele já começa falando. Toda vez que eu me envolvo, o que é que acontece? O que é que acontece? Ele vai sofrer e vai continuar sofrendo se não tiver um arrependimento profundo. O tempo do chamado. Após descobrir que aquele tempo era o tempo da glória de Deus e de ser transformado pelo Senhor, agora Isaías recebe o chamado profético na vida dele. Diga glória a Deus. Ele recebe o chamado profético. Isaías 6, versículo 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Você sabia que tem muitos crentes que fazem essa oração? Senhor, eis-me aqui, envia aquele ali. Isaías, quando ele se depara com isso, ele fala, o Senhor fala: e agora, Isaías, a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Quem reconhece seu chamado, quem reconhece o tempo novo, sabe qual é a posição dele? Ele pula lá do alto, e mais ou menos igual o Chapolin Colorado. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Mas quando a pessoa não entende o chamado, aí o líder chega e fala assim: irmão, multiplicar o lar ficou para tua casa. Para minha casa? Para minha casa? Pastor, nem eu estou indo, como é que vou multiplicar para minha casa? Queridão, aí você quer o mar de Deus, né? Quer o sobrenatural, quer ver Deus agir, quer ver Deus mover naquela causa que está na justiça. Como que Deus vai agir? Se Ele trabalha por linhas, Ele trabalha por princípios. Deus, Ele age mais ou menos como você age com o seu filho. Se seu filho merece, você dá. Se ele não merece, você dá do mesmo jeito, mas a forma é diferente. Então tem muitos que estão aí, ainda falam assim: não, eu sou do altar. Porque todo mundo da minha família é pastor. Bem, na minha Bíblia não fala que filho de pastor, pastorzinho é. Fala isso na sua Bíblia? Não. Você tem que fazer por onde merecer para chegar ao ministério, para honrar o legado da família. Mas você não vai honrar o legado da família impondo. Isaías, ele não impôs. Ele teve a revelação. Ele se colocou: eis-me aqui. Eu quero, agora é minha hora. Agora é minha vez. Eu falei lá em Várzea Grande. Falei assim: nós estamos pastoreando vocês 10 anos nesta cidade. Situações já aconteceram.
Nós estamos findando o ano, isso foi lá em Várzea Grande, comendo as pessoas com o que nós começamos. Parabéns porque você está aqui. Foi uma situação, mas hoje, primeiro dia do ano, nós vamos fazer tudo diferente no ano de 2023. Deus não vai mandar os anjos para descer na terra para pregar o evangelho. Vocês têm que fazer o papel de vocês. Vocês têm que fazer a grande comissão. E aqui eu quero falar a mesma coisa para vocês nessa noite. Estou 10 anos com vocês aqui. Já choramos, pranteamos, já teve falas soviéticas. Nós estamos aqui e nós vamos continuar. E você sabe o que me faz ficar nesse lugar? É porque eu, juntamente com essa mulher mais linda aqui, ó, essa aqui, entre as três, ela é a mais bela. Do meu universo. Sabe por que nós estamos aqui? Porque nós acreditamos no chamado de vocês. Porque se eu não acreditasse, é só fazer uma ligação. Que venha o próximo. Meu período, como muitos dizem, o meu tempo acabou. Eu não creio assim. Eu creio que Deus me plantou nesse lugar. E aqui nós vamos crescer. E aqui nós vamos prosperar. E essa igreja, nós precisamos entender que seguir Jesus não é chegar aqui sozinho no domingo. Anos e anos nunca traz ninguém para a igreja. Anos e anos naquela empresa, naquele trabalho, naquela escola, naquela faculdade, não ganha ninguém para Jesus. E canta Maranata, vem Jesus. Não vem não, porque corre o risco de ficar. Honra o teu chamado, aonde você está. A nossa meta para o próximo domingo, cada um de vocês que estão aqui, e cada um de vocês que está me ouvindo pela internet, dá um zoom aqui. Chama para perto o negão aqui, vamos lá. Você que é da Pastoste do Mato Grosso, que está de férias em Miami, Estados Unidos, em Bogotá, Poconé, olha o que eu vou te falar. É o primeiro domingo do ano. No segundo domingo, a nossa missão, cada um traz mais um. O que eu falei? Qual é a missão, gente? Pastor, se eu não conseguir, a misericórdia está sobre ti. Vem no culto. Mas é melhor se apresentar diante de Deus com as mãos cheias. Se vir com a mão vazia, a misericórdia dura para sempre. Mas a oportunidade não vem com a mão vazia, porque é bom demais. Você tem carro, você tem moto, entra no carro, vai lá, limpinho, cheirosinho, tá? Por que Deus te deu esse carro? Eu lembro que uma vez o pastor Francesco, a pastora Adriana chegaram comigo e falaram assim: pastor, eles tinham lá um carro, meu irmão, vinha gente lá do motorista até no porta-mala. Aí ele falou: pastor, eu preciso de um carro grande. Ele comprou uma SW4. Eu só vi a cabeça do Jussi lá atrás. Só o Jussi é 6, né? Cadê o Jussi? Está aqui? Está lá atrás o Jussi aí, canalizando na obra. Não porque ele queria uma SW4 para mostrar que tem uma SW4. Não. A pastora Adriana com outro carro. E tinha 2 carros. Porque o coração deles é o reino, é as pessoas. Quantas e quantas vezes, olha aqui para mim, a gente vem de moto para não usar o carro, porque não quer sair pegando ninguém para trazer para a igreja. Bora, mulher, às vezes nem a esposa vem. O camarada está tão sem moral no chamado dele, na casa dele, que nem a esposa dele consegue trazer no culto. Estou com o seu irmão, diga: fala, Jeová. Muito menos os filhos. O tempo do chamado, após descobrir o chamado, ele entendeu a glória de Deus, ele passou pela transformação. Agora Isaías recebe o chamado profético na vida dele.
ele entende que a sua vida tem um propósito nesse planeta. Eu tenho falado muito com o Jean, que é um dos meus mais novos discípulos, um dos mais novos, que tem tantos. Eu tenho injetado no coração dele: Jean, a nossa missão é essa. O nosso foco aqui, na segunda reunião eu falei, o nosso alvo é 100 mil discípulos. Você está dentro? Eu estou, então vamos lá. Se você acredita nisso, você encontrou um louco, mais louco do que você para acreditar em você. Então vamos lá. Eu não tenho altura, mas eu tenho coragem. Vamos lá, vamos para cima. Estava visitando semana passada com o pastor Francésio. Irmão, todo prédio que te vê, a gente pensa em igreja. Rapaz, olha essa igreja aqui, ó. Olha uma placa aí, Paz Church. Eu não sei se isso acontece comigo, com o pastor Francésio. Acontece com vocês isso? Olha esse terreno aqui. Rapaz, dá de construir a Catedral do Amor aqui. Estava com o Joilton hoje indo para Várzea Grande. Lá perto do aeroporto tem lá, acho que era um supermercado. Eu já estendi a minha mão preta para lá. Falei: Senhor, se for, assim seja, como um dia aconteceu nesse lugar, pode acontecer lá de perto do aeroporto. Aquele prédio pode ser nosso, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Então, o tempo de viver o chamado de Deus para a sua vida. Não espere o anjo do céu vir: fulano, agora está na hora. Te envolve. Vê cada dia, cada mês, cada semana como uma oportunidade de você viver esse novo tempo, colocando o pingo no i. Cara, Deus não me levou numa pandemia. Deus não me levou naquele acidente que aconteceu. Ficou algumas marcazinhas. Eu tô bem, só estou puxando a perna, mas tá indo. Dá de pregar, dá de evangelizar. Exerce o teu chamado, querido. Para de dar desculpa. Chega. Conversa para boi dormir, basta. Não, porque batatinha quando nasce rebola pelo chão e conta toda uma história para tentar justificar algo que Deus tem para você. É você. É você que Deus quer usar. Foi por isso que Ele te plantou lá naquele lugar. Há um tempo atrás, eu tive que recuperar algumas matérias lá em Santarém, lá no SESI, né? SESC. SESI, né, Melqui? No SESI, uns 6 meses. Cheguei numa sala de 40 alunos. Entrei ali. Entra professor, sai professor. Entrou uma. O nome dela, Laurinete. A mulher falava tudo que estava na telha. Falava, e de vez em quando ela falava: porque eu também sou evangélica. Mas não era nada praticante. Aí eu coloquei um desafio no meu coração. Falei: Senhor, me dá oportunidade, porque eu não quero concluir essas matérias sem ganhar essa mulher para Jesus. Aí eu fiquei lá, sendo um bom cristão. Ela descobriu que eu era pastor. Ela começou a pedir para me orar antes da aula, depois da aula, sem ser aquela coisa muito chata e tudo e tal. Foi ganhando o coração, foi conquistando, ganhando outras pessoas na sala de aula, ali, levando pessoas para a igreja. E o avivamento foi acontecendo. Eu lembro que na data da Páscoa, ela falou assim: ó, Elcio, tu toca, traz o violão que nós vamos cantar música sertaneja aqui. Eu falei: pode deixar comigo, vamos trazer o violão. Levei o violão, não cantei nada de sertanejo. Cantei aquela música: tem anjos descendo nesse lugar, lá, 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 lá. Aquela música que o Senhor tem muitos filhos. Aí todo mundo lá. Aí no final ela falou: você quer falar alguma coisa? Eu falei: sim. Quero falar o significado da verdadeira Páscoa. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E todo mundo. Aí ela sumiu da sala de aula. Aí eu comecei a sentir falta. Eu perguntei: a professora Laurinete, o que aconteceu? Ela falou: você não está sabendo? Detectaram câncer. Ela foi detectada com câncer de mama. Ela está para Belém fazendo tratamento. E quando de Santarém mandar para Belém, em Manaus, complicado. Aí eu cheguei com a minha esposa e falei: ó, tem uma professora assim, ela está em Belém. E eu dou cobertura para uma igreja em Belém, que está na visão do MDA. Eu liguei para o pastor
Nós fomos em Belém, eu e a minha esposa. Você foi comigo, não foi? Eu descobri aonde a professora Laurinete estava. De 40 alunos, esse pontinho preto aqui foi o único que foi lá em Belém visitar. Quando eu cheguei na sala ali com o pastor e a pastora Marlene, na casa onde ela estava, meu irmão, ela ficou tão feliz, tão alegre, que ela foi curada. Nós oramos por ela, ministramos na vida dela. Aí eu vim embora aqui para Cuiabá. Depois de um ano que eu estava aqui em Cuiabá, o pastor Carlos Alberto me liga, fala assim: pastor Elcio, tem uma pessoa que quer falar com você aqui. Quando eu atendi o telefone, eu falei: alô? Ela falou: meu amigo, o meu melhor aluno que eu tive em toda a minha vida, eu quero lhe agradecer, porque hoje eu sou crente da Paz Church aqui em Santarém. Já estou no Life Group, quero ser um líder de Life Group, e eu ouço ao seu respeito, o seu testemunho. Você é muito conhecido na cidade. Muito obrigado, porque Deus te plantou na minha sala, naquele lugar, naquele momento, naquela hora. Pastor Elcio, eu quero lhe falar que hoje eu e minha casa serviremos ao Senhor. A cantiga na vida de muitos é: universidade, faculdade, é cemitério de crente. Para crente que não entende o que é o chamado de Deus na vida dele. Para crente carnal. Se é carnal, é cemitério. Mas para crente que entende o chamado de Deus, ele é luz. E a luz, a escuridão não consegue vencer, não consegue paralisar. Porque ele tem um chamado, anda de cabeça erguida. Isaías entendeu isso. E nessa primeira mensagem do ano, esse é o nosso recado. Para você que é membro da Paz Church, para você que está sonhando em congregar conosco, essa é a nossa visão. É o legado que nós vamos deixar para Várzea Grande e para Cuiabá. Nós vamos ganhar 10% desta cidade para Jesus. Fala: mas pastor, o que eu faço? Por onde que eu começo? Comece no arrependimento. Fica sobre os seus pés.